Olá, irmãos, eu sou o pastor Hamilton César, do Ministério Palavra da Reconciliação, aqui em Goiânia, e eu quero partilhar com você sobre esses momentos desse 7 de outubro de 2023 que vai ficar marcado. Eu vi um jornalista, comentarista, dizendo que esse 7 de outubro de 2023 ficará para Israel como 11 de setembro daquele ano fatídico, quando caiu as duas torres gêmeas. Eu quero falar para você e buscar um paralelo para a gente pensar aqui um pouco do paralelo da batalha espiritual, da guerra espiritual, da realidade dessa guerra que vivemos. Sim, você sabia que a nossa vida é espiritual e que estamos envolvidos em uma batalha espiritual? A pessoa estando consciente ou não. Jesus disse claramente: o mundo jaz no maligno, está no maligno. O apóstolo João, na verdade, refere-se a isso. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus, em certa feita, diz: eis aí vem o príncipe deste mundo, do qual eu não tenho parte. É claro que Jesus veio para derrotar toda a força do mal, toda a obra do mal, e mostrar a clareza da dominação maligna que veio estar sobre o mundo a partir da queda de nossos pais Adão e Eva lá no jardim. Houve uma dominação espiritual. Todos os seres humanos estão debaixo dessa influência direta ou não, eles estão consciente ou não, todos nós enfrentamos uma batalha espiritual. Isso está por toda a Bíblia. Se você, de alguma forma, crê na Bíblia Sagrada, ela revela esse fato, a dominação das trevas, o espírito da maldade que opera nos filhos da desobediência. Paulo escreve isso ao livro de Efésios. Então é muito clara essa batalha. E eu fiquei pensando muito num paralelo entre o que aconteceu com Israel e o que pode acontecer, o que vem acontecendo com a igreja. Antes disso, deixa eu apontar para você um fato que é muito espiritual. A Bíblia relata lá no livro de Reis, em um momento em que os inimigos de Israel queriam atacá-lo. E o profeta, ele era usado pelo Senhor para desmanchar essa armadilha. E era uma batalha física. Olha só como era uma batalha física. Os inimigos vinham causando dano a Israel. Quando eles queriam fazer algo, Deus revelava ao profeta, o profeta orientava o rei de Israel, e aquela cilada espiritual era desfeita, e o inimigo ficava sem como dar prejuízo a Israel. Houve um dado momento de tal forma que o rei, o inimigo, quis descobrir o que estava acontecendo, porque toda vez que vinha um ataque sobre Israel, que ele queria atacar, Israel estava percebido, atento, e ele não poderia pegar Israel, tocar em Israel de maneira clara e objetiva. Ele não poderia ter resultado. E ele começou a falar: alguém aqui está falando meus planos para atacar Israel. A verdade era que Deus revelava ao homem de Deus, esse falava ao líder de Israel, o líder de Israel se preparava para saber onde o inimigo vinha atacar, e ele estava sempre pronto, e o inimigo não tinha efetividade no ataque, não dava prejuízo a Israel. E dado momento, o rei ficou tão indignado, e alguém disse: não, rei, mas é o homem de Deus que está em Israel, que revela toda a situação para o rei. O profeta vê isso e conta para o rei se prepara. E então vamos pegar o profeta, vamos pegar o homem de Deus. Quando o servo do profeta vê, ele diz: ah, meu senhor, estamos perdidos, porque o profeta estamos perdidos porque o inimigo está à nossa volta, o exército, era um exército físico. E quando ele fala isso, o que acontece é que o profeta diz: ei, maior é o que está em nós do que os que estão aí. E diz: Senhor, abre os olhos do moço. Quando abriu os olhos daquele menino que trabalhava para o profeta, ele viu um exército muito maior, muito mais numeroso sobre o exército que estava atacando. Era um exército espiritual que estava para defender. E quando o profeta ora, então há uma cegueira temporária sobre o exército inimigo, que é trago para dentro de Israel, e quando abre os olhos, eles vê, estão cercados pelo exército de Israel. O profeta diz: não faça mal, dê comida. Isso gerou paz por muito tempo. Agora, eu estou contando esse relato para você no livro de Reis,
para você observar a dinâmica espiritual. Israel está plantado num território cercado de inimigos que o odeiam, querem apagar a história de Israel. A Cisjordânia em cima e a faixa de Gaza mais embaixo aqui, Israel no meio. A Cisjordânia é o Estado democrático, né? Aqueles que querem estabelecer o Estado, né, islâmico, né, palestino, ali e eliminar o Israel de toda forma, eles o odeiam. E o Estado terrorista mesmo, que é a faixa de Gaza, onde Hamas, um governo terrorista mesmo, de muita fúria, de ódio pleno contra Israel, está nessa pequena faixa de Gaza, que deseja destruir, foi eles, através do Hamas, né? Esse território não todo palestino, mas o Hamas, muito violento, quer massacrar, eles odeiam, eles querem eliminar. Tanto que a ação deles choca o mundo, a violência com que eles tratam os israelitas, à vontade, né? E agora no 7 de outubro ficou muito claro isso, famílias sequestradas, mortas a sangue frio, dentro de suas casas, marido, mulher, criança, dentro de casa, foram pegos, civis, feitos de reféns, arrastados, festas que estavam acontecendo e eles vieram só na festa lá na rede, que tinha 260 corpos, um massacre. Crianças sendo mostradas dentro de gaiolas, como se fossem animais, e voz de gente rindo, porque aqueles que pegaram aquelas crianças estão desumanizados, aqueles terroristas odeiam tanto que a expressão de perversidade e maldade, eles são crianças indefesas, colocados como bicho dentro de uma gaiola, isso fere para provocar. É um absurdo que nós assistimos. Bom, ali está Israel no meio dos inimigos de uma forma absurda, odiado por todos que estão à sua volta. Israel está estabelecido, protegido por Deus, mas o papel de Israel é vigiar sempre sem ter 1 milímetro de vacilo, porque o inimigo está ali procurando maneira de destruir, não há trégua, não há paz. Sabe essa falsa paz, a falsa... Não há, eles são odiados. Isso lembra muito a igreja está no meio do mundo e a igreja é odiada, sabe? Não fique pensando que o mundo celebra a igreja, que o mundo ama a igreja, o mundo a odeia. Há um inimigo ali físico, eu estou pegando a história física de Israel para mostrar um paralelo entre Israel e a igreja. Historicamente e geograficamente, lá no Oriente Médio, entre a Palestina e Israel, há hoje um confronto em que Israel, em algum momento, vacilou na batalha. Em que Israel, em um momento, se perdeu. A inteligência israelense, para gerar segurança, tudo, nunca, muitas décadas, não tinha sido vencida. O que foi que levou? Eu estava fazendo uma pesquisa e me lembrando em março desse ano, quando eles começaram, Benjamin Netanyahu quis, junto com o Congresso, fazer leis para estabelecer um novo sistema que vai reger Israel. Alguns militares, aqueles que são responsáveis, eu vou abrir aqui para poder citar para você, de verdade, o projeto de lei da razoabilidade. Isso dividiu. Quando começaram a chamar o Congresso, Knesset de Israel, para fazer as votações, muitos israelitas, Israel ficou dividido. Eles foram discutir uma lei de projeto de razoabilidade, e quando eles começaram a discutir, a cúpula militar, pilotos, militares, capitães, tenentes, começaram a ficar contra o governo de Israel e eles começaram a discutir. Teve passeatas, rebeliões, teve levantes, né? Em todo o país, você deve ter visto isso. Ali começou o problema. Por quê? Porque com essa divisão, dessa discussão, baixaram-se as armas, baixaram-se a vigilância. Eu vi pilotos que são essenciais para a defesa de Israel. Os maiores e mais potentes aviões, os mais equipados estão ali. Os pilotos melhores são de Israel. E eles geram uma proteção, uma segurança para Israel. E então eles, em março, eles não quiseram nem treinar, não quiseram estar, estavam chateados, com medo da mudança do governo, e eles ficaram brigando entre eles. Todo o país se dividiu. Lembra que Jesus falou que uma casa dividida, um reino dividido não subsistirá? Satanás não se divide. Agora Israel
se dividiu. E nessa discussão, a gente tem, assim, algumas situações. O que sabemos é que o inimigo entrou onde não podia entrar, entrou onde não entrava. Por que não entrava? Eles queriam sempre entrar, porque havia vigilância, as armas estavam de pé, havia total intenção. Mas, de repente, Israel se divide, se dispersa, baixa as armas, não quer lutar, estão divididos. E o inimigo aproveita exatamente esse momento e causa isso que a gente está assistindo agora. O inimigo entrou, e eu até separei um texto aqui porque eu procurei isso. Eu coloquei aqui como foi a entrada que eles fizeram. Veja só, o ataque começa com o drone do Hamas bombardeando torres de observação militar e o sistema de armamentos. Olha só o que ele faz. O inimigo usa drones para atacar torres de vigilância. Meus irmãos, será que você consegue entender o paralelo disso? O que são esses drones? Estão ali observando, eles atacaram o ponto de vigilância, aquele ponto onde ficavam atentos, e eles fizeram isso. Atacaram o ponto de armamentos para que eles não pudessem assumir as suas armas. E em seguida o grupo fundamentalista palestino vai disparar vários foguetes em direção ao centro e ao sul de Israel, e então vai entrar muitos terroristas. Eles entraram armados, estourando carros, pegando civis, o marido, a esposa, criança, jovens, e saiu matando, arrastando, sequestrando. Tem relatos de pessoas mortas, famílias mortas dentro de casa. Famílias inteiras sendo arrastadas, crianças sendo separadas de seus pais, colocadas em gaiolas. Eu quero que você pense um pouco sobre isso aqui. Por que o inimigo teve essa vantagem? Porque Israel parou de ser vigilante, atento, ficou discutindo. E eu quero aplicar o princípio, muitas vezes, para a igreja, e para mim, e para você, para a nossa família. Nas festas que aqueles jovens estavam tranquilos, eles estavam ali seguros. E naquelas festas, quantos de nossas casas estão sendo mortos, arrastados em festas estranhas? Não era para estar ali, o que está fazendo ali? Eu estou falando de forma espiritual mesmo. Esse vídeo aqui é para pessoas que entendem a realidade da batalha espiritual ou precisa perceber. Quantos de nossos jovens morrendo em lugares em festa, quantos sendo sequestrados pelo inimigo mesmo, dentro de casa, quantas famílias sendo mortas espiritualmente, sendo bloqueadas, travadas, porque o inimigo entrou, porque em algum momento a vigilância baixou. Em algum momento as discussões sem fundamento, ou discussões que não teria nada a ver, mas entrou, mudou o foco. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Lembra de Paulo escrevendo na igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de um e de outro. E Paulo fala que está dividido. Paulo está ali cuidando para que a divisão não entrasse no meio, porque ao dividir, o inimigo entra e conquista. Olha o choro físico, Israel físico, ele está representando para nós um momento crucial da igreja, que a igreja precisa se posicionar, precisa acordar. Crianças em gaiolas e prisões. Gaiola, irmãos. Quantas de nossas crianças estão presas em jogos? Eu não quero que tire a diversão da criança. Mas quando estão sendo cativas, estão presas em celulares, em coisas, elas estão presas ali, dominadas. A gente está vendo isso de forma física, isso ficou muito claro para mim. Famílias, crianças, jovens sendo massacrados porque houve um vacilo, não levantaram as armas, deixaram de utilizar por causa... Olha, eu vou falar uma coisa para você. O diabo, ele tem a habilidade em distrair. Como Israel se distraiu na discussão de uma lei e os que deviam proteger, não, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou treinar, eu não vou mexer com isso. E o inimigo viu naquela oportunidade, vocês podem ter certeza disso, viu na oportunidade de ver Israel dividido e entrar. Como é que Israel está no meio de nações que o odeiam, que quer arrasar com eles? Eles não têm a possibilidade de se dividir em tempo algum. É um recado para a igreja, líderes, pastores, homens, pai, mãe, filhos. Se dividir, o inimigo entra, e o que tem acontecido realmente é isso. Lares divididos, igreja dividida, e o inimigo assolando.
Ele tem levado armas e coisas, discussões ou diversões que tem nos tirado do posicionamento espiritual. Se liga quanto a isso. Será que você entende como eu? Será que você consegue perceber o que está acontecendo? E a gente vê tantas crianças dominadas e controladas em gaiolas tecnológicas, em programações infernais e diabólicas. Elas estão lá, nós ficamos chocados, eu fiquei chocado com o vídeo daquelas crianças colocadas como animais em uma gaiola. Mas quantas vezes essa gaiola está dentro da nossa casa? Eu digo gaiola espiritual, por causa de aplicativos, por causa de programações, por causa de coisas da qual nós, como líderes, nós, como pais, não temos a menor ideia de que está acontecendo. A nossa vida é espiritual. Você percebe isso na vida do seu filho, do seu pequenino? Você vê aquelas crianças ali sem noção nenhuma, presa. Elas não têm noção. Quantas vezes nossas crianças estão dominadas a isso? Nossos jovens indo em festas, em lugares, e eles estão expostos. Muitos vão e não voltam vivos, não. Eu digo vivos espirituais. Eles voltam mortos para os valores e princípios da família. Eles voltam mortos para o relacionamento com Deus. Eles voltam mortos para o relacionamento do pai. São zumbis dentro de casa. Eram jovens que estavam em Eretz Israel, estavam na terra de Israel espiritual, vivendo em Deus, e agora acabou. Será que o que está acontecendo com Israel é algo para que eu e você acorde? Eu tenho liberdade de fazer esse paralelo. Eu tenho a liberdade de fazer essa leitura para acordar você, para que nos acordemos. Misericórdia, eu não quero aqui lançar. É uma voz que clama, uma voz que está denunciando e alertando-nos. Meus irmãos, é batalha espiritual. Alguns acham que esse tema ele é tão ultrapassado. Ô meu filho, minha filha, acorda para a vida. O mundo jaz no maligno. A Bíblia revela esse posicionamento espiritual, que eu e você estamos como Israel, está no meio de inimigos, a igreja também. E como Israel não poderia vacilar e vacilou, a igreja não pode, às vezes, tem vacilado. Igreja somos nós, eu, você, lavado e remido pelo sangue, de uma forma coletiva, mas de uma forma mais micro. Sua casa, seu esposo, sua esposa, filhos. Abra os olhos. Será que não estamos vendo as festas matar nossos filhos? Sabe? Ideias e projetos diabólicos inseridos. E filhos jovens, belos, que poderiam estar seguros, mas acha que não dá nada, acha que não dá nada, que não tem problema, que não tem importância. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Onde estão nossos jovens? Será que nós não estamos com nossos jovens que estão, essas festas, nunca mais viveram para Deus, nunca mais viveram para o propósito? É hora de erguer, pelo amor de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É a batalha espiritual. Nós somos a igreja do Senhor. O que acontece em Israel é um grito espiritual. Será que somos capazes de, como pessoas espirituais, e só elas podem discernir o espiritual? Você acha que eu estou exagerando, que não estou, não. Eu estou dizendo para você um fato. E sinto muito se você não percebe desse jeito. Sinto muito. Filhos longe de pai, sequestrados por um idealismo, por uma ideologia, sequestrados por valores, seduzidos, sabe? Curtindo a vida doidado, fora daquilo que é eterno para mim, e eles morrem lá, não vivem mais para o Senhor. Eu digo com dor no meu peito, no meu coração, não estou te acusando, é uma voz de quem sofre, é uma voz de quem clama. Eu sou um no meio de vós, clamando e pedindo a Deus misericórdia, sabe? Crianças, jovens, famílias inteiras dizimadas, sequestradas ou mortas. Gente, morta sem fio. Eu sempre ensinei a vida inteira. Se você cair de joelho diante do teu inimigo, ele corta a cabeça, ele não tem piedade. Somos odiados pelo mundo. Odiados. Israel é odiado. Se você vê a carta de constituição, sabe, do Hamas e do Estado palestino, é ódio destilado. Agora eu estou falando de lá são pessoas que carecem da misericórdia de Deus, mas estão alimentados por um ódio que eles se assemelham, o ódio transfigura o ser humano num nível tão absurdo que dizer que eles
com o sentimento que eles estão tendo por Israel, chega a ser demoníaco e satânico, não é errado. São seres humanos alimentados por um ódio, que eles chegam a ter a perversidade e a malignidade de demônios, porque pegam um semelhante e tratam. Meu Deus, gente. Agora, igreja, abre os olhos para isso. Perceba o alerta de Deus para nós. Você entende sua batalha espiritual? Você está ligado que agora há uma batalha, que a igreja está inserida. Israel no meio de nações que a odeia lá no meio. A igreja no meio do mundo, governado por Satanás, e que odeia a igreja. Ele quer massacrar, e ele quer infiltrar, e tem infiltrado. Tem infiltrado os terroristas depois que do ataque eles entraram para dentro de Israel, fazendo vítimas às famílias e fazendo vítimas crianças. Quantas vezes nós temos visto acontecer no seio da igreja? Infiltrações, obras malignas, maldades e só vítimas. Pessoas sendo levadas porque foram divididos, foram colocados preocupados com aquilo que não devia estar ligado com a vigilância, com o valor do reino, pelo amor de Deus. Paulo revela essa batalha e quando ele escreve em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai revelando e ele fala do combate, da batalha. E a ideia que ele tem ali é um combate tão próximo que seja ser corpo a corpo. Paulo não tinha dúvida sobre o confronto espiritual. A carta aos Efésios, a partir do capítulo 2, ele vai revelando uma batalha tão intensa, tão real, e ele fala dos dardos inflamados de Satanás. Ele fala das ciladas diabólicas da maldade. Ele vai falar de armas, ele fala das artimanhas do inimigo e ele fala das armas que nós temos e fala do total necessidade de vigilância e alerta. E muitas vezes nós não temos estado ligado a isso. Será que podemos? Eu acho que não podemos, mas devemos criar esse paralelo espiritual, sim. Você está vendo aí agora, está norteando em todos os canais. Estão falando de escatologia, é isso mesmo. Tem que alertar mesmo, acreditar. Vejo pessoas, use todas as armas e vamos denunciar mesmo. E vamos falar. É a última hora. A igreja precisa se organizar, a igreja precisa se posicionar cada vez mais. Está alerta que não está num parque de diversão. Nós estamos em um mundo caído, que odeia a igreja do Senhor. Um mundo que está buscando destruir. Jesus falou assim, ó, não se os assusteis se o mundo vos odeia, porque mudou a mim. Se me trataram a mim dessa forma, como vão tratar vocês? Mataram o Senhor da vida e vão procurar matar seus discípulos, vão procurar maltratar pessoas endemoniadas, leis que estão sendo feitas para atacar a igreja, leis que estão sendo feitas para apagar o Criador. A igreja que adora o Deus vivo precisa se posicionar. São leis, são criações de coisas para banir, querem reescrever a Bíblia. Meu Deus, estão apagando a identidade dos jovens, estão gerando confusão. Igreja do Senhor Jesus em Cristo, nosso Deus. Ele é o nosso general. O vídeo de hoje é um alerta para eu e você. Oremos pela paz de Jerusalém. Oremos pelo sucesso da igreja. Oremos para que a igreja seja esse instrumento, porque ela é poderoso de Deus na terra. Ore por Israel, ore por Jerusalém, ore pela igreja. Você precisa orar pela igreja. Israel é apenas o símbolo do eterno. O que está acontecendo em Israel revela muito o que pode acontecer com a igreja, que eu acredito que está acontecendo. Ore pela paz de Israel e ore pela igreja. Ore pela igreja, assim como Israel foi invadida, a igreja muitas vezes tem sido. Assim como Israel foi bombardeado e está sendo atacado violentamente, a igreja também está sendo. Assim como desejam apagar Israel, desejam apagar a igreja. Israel não poderia ter se dividido, Israel não poderia ter baixado as armas. Por ter dividido, baixado as armas, está colhendo a maldade desse povo. Agora a igreja, por baixar as armas, muitas vezes também não está colhendo frutos. Eu sou o pastor Hamilton César aqui para você falando de batalha espiritual. Falando para você da guerra entre Israel e a Palestina e fazendo um paralelo. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Vamos estar orando. Cuidemos da igreja do Senhor com muita ousadia, sabendo que o inimigo é furioso. Mas o nosso Deus é maior. Ficai firmes, pois,
depois de fizer tudo, ficai firmes. Revestir de toda a armadura de Deus. Toda. Que o Eterno te abençoe e use você para esses dias. Em nome de Jesus.